Oi, gente! Olha, estou de volta novamente. Eu sou a Poliana Serrano, voluntária da VCB Brasília, na oficina de culinária do Projeto Capacitar. Hoje a gente está trazendo um cardápio de Páscoa, com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa pra lá de deliciosa e fácil de fazer. E além de tudo isso, você pode criar, abrir o seu negócio com todas essas receitas que a gente está trazendo para você, tá bom? Então, vamos lá? Vamos botar a mão na massa? Então, pessoal, antes de começarmos a preparar qualquer alimento, é importante que a gente higienize os legumes e as verduras que a gente vai utilizar na nossa receita. Então, aqui eu preparei com 1 litro de água e 1 colher de sopa de cloro. E aí coloco os meus legumes e verdura que ficarão por 15 minutos nessa mistura. Depois eu vou lavar em água corrente e vou poder utilizá-los. Então, vamos começar a botar a mão na massa? Nossa primeira receita é o tomatinho confitado. Então, a gente vai colocar os tomates em uma forma, tá? Vou acrescentar sal, tá, gente? Eu não enxuguei os tomatinhos porque eles já foram higienizados. Eu não enxuguei os tomatinhos porque eu quero que o sal tenha aderência nos tomatinhos. Eu vou colocar alho em lâmina. Vou colocar alecrim. A gosto, tá? Tem gente que gosta mais de alecrim, tem gente que gosta menos. E tomilho. Eu vou debulhando assim o tomilho, porque aí ele vai soltar mais aroma. Eu prefiro debulhando. Não gosto de deixar o talo, porque depois eu tenho que tirar o talo. Então eu prefiro que ele vá debulhado na receita, tá? Poliana, eu posso fazer com um tomatinho cortado no meio? Pode, gente, pode fazer com um tomatinho cortado no meio, tá? Então, depois disso, eu venho com azeite, rego com azeite. Ó, não tem dificuldade nenhuma. Depois feito isso, aqui vai para o forno durante 40 minutos, ou até que você note que o tomatinho começou a murchar. Ele começa como se fosse desidratar, ele vai dar uma murchadinha. Quando ele começar isso, é o sinal que ele já está cozido, tá bem? A gente retira. Vamos colocar no forno? Enquanto o nosso tomatinho está lá assando no forno, a gente vai preparar a nossa massa base da nossa torta de bacalhau, tá? Que nada mais é do que um empadão, tá bem? Essa é uma massa extremamente fácil, não dá trabalho nenhum e extremamente versátil. Vamos começar então. São 4 xícaras de farinha de trigo, tá? Vou fazer um furinho aqui no meio. Meia colher de sopa de sal, vou misturar. Vou botar 2 colheres de sopa de água gelada e 1,5 xícaras de margarina, tá? Posso fazer com manteiga? Pode fazer com manteiga, mas para quem vai trabalhar e vender, usar isso como um nicho de negócio, a gente sugere que você use uma margarina que tenha pelo menos 80% de lipídio, tá? E aí existem algumas marcas no mercado que você vai encontrar. Então, vamos lá, vamos botar a mão na massa, mexer ela bem, misturar tudo isso aqui, tá? Então,
Como é que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer... Poliana, eu posso pôr alguma coisa nessa massa? Ah, você pode botar açafrão, você pode botar páprica, você pode botar pimenta do reino, qualquer coisa que agregue valor, tá? Então, olha só, a massa já tá entrando na forma já. Isso. Vamos lá, vamos deixar ela bem. Ela já tá entrando no ponto. Olha como ela tá ficando bonita. Já homogênea. Tá vendo? Eu vou agora enrolar ela num filme plástico. E vou pôr na geladeira para descansar pelo menos por 30 minutos. Enquanto a massa descansa, a gente vai ali preparar o nosso recheio de bacalhau para o nosso almoço de Páscoa. Tá bom, gente? Tá. Então, esse aqui, ó, é o ponto ideal da massa. É um ponto que eu consiga modelar a massa. Tá vendo aqui, ó? Ela realmente é uma massa um pouco quebradiça, mas ela tem que estar firme. Então tá aqui, ó, a massa tá firme. O que que eu vou fazer agora? Eu vou envolver essa massa num filme plástico, tá, gente? Olha aqui. E vou levar para a geladeira por pelo menos 30 minutos, tá bem? Então, vamos preparar o recheio? Então, a gente tem aqui um bacalhau dessalgado, 24 horas de molho, trocando a água a cada 4 horas, tá? Vocês estão vendo que ele está bem hidratado. Vamos usar pimenta do reino moída na hora, tá? Tomilho e alho bem picadinho, o máximo que você conseguir picar. Pronto, ele está aqui. Agora eu vou pegar o azeite em uma panela. Tá vendo aqui, ó, aquecida. Vou suar essa cebola. Baixa fogo. Vou tirar isso daqui. Vamos lá. Suar até ele ficar um pouquinho, a cebola ficar um pouco transparente, tá? Ela não precisa... Isso. Aí vou acrescentar os pimentões coloridos. Uma cenourinha ralada. E vou pedir aqui, Ju, me dá um bowl colorido, esse aí, pode me dar esse mesmo, onde lá o maior. Tacar aqui, porque o que que eu vou fazer agora? Eu vou reservar esse refogado, tá? Agora eu vou reservar esse refogado aqui. E o cheirinho. Hoje eu tô com uma assistente aqui especial. Minha assistente hoje está de aniversário. A gente vai deixar o registro aqui do parabéns hoje para ela. É a Ju, a nossa assistente social. E agora, Ju, me dá mais azeite aí, que eu vou botar azeite pra gente refogar o nosso bacalhau agora. Obrigada. Um pouquinho mais, um fiozinho de azeite para não ficar muito gorduroso. E aí vamos ao nosso bacalhau.
Bom, não sei se vocês gostam, mas eu amo. Então, um cheirinho... Bom, enquanto esse bacalhau aqui vai cozinhando, tá? Vou deixar a panela destampada para ele não juntar água. Nós vamos agora preparar um molho base, que é um agente conhecido como molho bechamel ou molho branco. Ju, me dá lá agora os ingredientes que é para a gente preparar enquanto o nosso bacalhau está cozinhando, tá? E aí eu vou contar para vocês alguns segredinhos do nosso molho branco. Vou aqui mostrar para vocês. 1/4 de cebola espetado, folha de louro e cravo, tá? Pimenta do reino a gosto. Noz moscada a gosto. Ralada na hora, gente. Outra coisa, noz moscada, ele tem um gosto muito forte, então evita colocar muito, tá? Para ele não dar um gosto amargo no sabor. E aqui agora a gente vai acender esse fogo baixo e deixar esse leite saborizar. O importante é que ele solte, essa cebola solte sabor, esse cravo e esse louro solte sabor aqui dentro, tá? Então, o nosso bacalhau já tá aqui, ó, tá cozinhando. Já nos temperinhos. O nosso refogado está aguardando. E agora a gente vai preparar, enquanto o nosso leite aqui está aquecendo, nós vamos preparar o que a gente chama aqui nessa frigideira, agora a gente chama de roux. O roux é farinha de trigo e manteiga, tá? Aqui eu tenho 50 gramas de manteiga e 50 gramas de farinha de trigo. O que eu vou fazer agora? Eu vou derreter essa manteiga. Aqui agora. Ju, pega o fouet para mim, por favor. Ó, aqui, ó. Eu vou derreter essa manteiga. E uma dica importante, tá? Você tem que misturar tudo junto aqui e fazer como se fosse uma pasta, tá? E com a ajuda de um fouet, por quê? Para ele não fazer aquela bolinha. Então a minha massa da minha torta está descansando, né? A gente já preparou a massa da torta, ela está na geladeira descansando. E enquanto a massa descansa, eu preparo um molho branco, um pouco mais encorpado, tá? Olha aqui, ele faz essa pasta, ela tem que ficar da cor de marfim, essa cor assim, ó, ela não pode escurecer, porque senão ela vai dar uma tonalidade que não é a tonalidade que a gente precisa para o nosso molho branco, tá? Então ela faz isso aqui, olha só, Ju, vem ver aqui. Esse aqui é o roux, tá vendo? É manteiga e farinha de trigo, ó. Eu vou mexendo e sem deixar ele ficar preto. Se eu quiser, se ele escurecer, a gente usa ele mais escuro para dar consistência em carne com molho de carne, tipo molho madeira. Aí eu ponho um pouquinho do roux mais escuro. Mas para molhos brancos, molhos claros, eu uso ele assim, ó, nessa tonalidade marfim, ó. Tá vendo aí, ó? Ele aqueceu, ele refogou aquela manteiga e aquela farinha. Então a gente já tem o roux pronto. E aqui eu vou reservar, tá bom, gente? Ele vai ficar aqui esperando a nossa próxima receita. Enquanto isso, o meu leite está saborizando e o meu bacalhau está cozinhando.
tá? Ele precisa secar toda essa água aqui e tostar, e deixar ficar bem tostadinho. Tá bom assim? Então, vamos esperar só mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com o restante da receita. Então, agora que o bacalhau já está cozido, a gente vai juntar o que a gente reservou, as azeitonas, nem houve aqui um lance, misturar bastante. Que delícia de recheio. Hoje a gente está fazendo de bacalhau por conta do tema da Páscoa, tá, gente? Mas a gente pode fazer de frango, de legumes, né? Para quem é vegetariano, não é? De carne. Então, o recheio, quem manda é o cliente. E agora, um cheirinho verde. Pronto, recheio pronto. Recheio pronto. Ele vai agora esfriar, tá, gente? A gente vai deixar aqui, ele vai ficar reservado um pouco aqui. E agora, a gente vai preparar aquele molho branco. Esse molho branco, na verdade, a gente está preparando ele para a gente dar um pouco de cremosidade ao recheio. Mas é mais uma dica para quem gosta de cozinha e para você que quer trabalhar com outras receitas que levam molho branco. Porque ele é um molho branco fácil e saboroso e econômico. Ele não leva creme de leite, então ele não fica tão gorduroso, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui, ó, aquele leite que a gente saborizou com a cebola espetadinha com o cravo. A gente vai retirar ele aqui. Vai acrescentar aquele creme que a gente fez com a manteiga e a farinha de trigo, tá? A gente vai colocar ela aqui dentro. E vai mexer sempre com fouet até que ele engrosse, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Agora a gente vai preparar o molho branco e ele fica muito rápido. Aqui a gente está usando 300 ml de leite, 50 gramas de farinha e 50 gramas de manteiga. É muito, ele vai ficar bem encorpado, ele vai ficar um molho bechamel próprio para cobertura de lasanha, cobertura de quiche, tá? Então ele é um molho bem versátil também. Ah, mas eu quero fazer molho branco para comer com massa. Então eu venho aqui, eu diminuo a quantidade da farinha de trigo e da manteiga, faço ele em menor proporção para que o molho ele fique mais espesso. E aí eu posso acrescentar uma gorgonzola, eu posso acrescentar um cheddar, eu posso fazer inclusive também um molho 4 queijos aqui, tá? Então ó, ele agora já começa a ficar encorpado, olha lá, ó, tomando forma. Ele já está engrossando já, ó. Aqui eu vou dosar o sal, tá? A gente já pôs no leite a pimenta do reino e a noz moscada, então ele já está temperadinho, né? Já está saborizado. Eu vou pôr um pouco só de sal neste caso, porque eu já tenho ali o sal do bacalhau. Então, se eu acrescento sal aqui e ali já tem, a tendência é ficar mais salgado. Então, eu quero que os sabores eles estejam harmônicos, que eles estejam bastante controlados, entendeu? Então isso, a gente já tem o nosso molho aqui, olha lá, ó, ele não empelotou, tá vendo aqui, ó? Olha ele aqui, ó. Deixa eu mostrar, levantar aqui para vocês verem. Tá vendo que ele tá bem grossinho? Pronto, é isso que eu quero bem consistente, ó. Eu quero um creme bem consistente. E é isso que eu consegui aqui agora.
Então, agora a gente vai se preparar para a montagem da massa e da nossa torta. Gente, eu vou pôr o recheio para esfriar, tá? Pra gente rechear a torta. Enquanto ela esfria, a gente vai abrir a massa e montar a nossa torta. Então, vamos agora abrir a massa, né? Eu vou cortar aqui a massa na metade. Vou enrolar essa outra metade no filme plástico enquanto a gente abre essa primeira. Muito rápido. E agora eu vou pedir ajuda aqui, vamos lá? Pra gente poder abrir essa massa. Então, filme plástico na bancada. Vou pegar mais um pouco, já dá suficiente pra gente conseguir abrir bastante. Tá assim para não lhe machucar com a faca. Pronto. E aqui, ó, eu vou abrir a massa. Tá, gente? Uso o rolo. Se não tiver rolo, usa garrafa. O importante é eu conseguir abrir de maneira que ele fique todo por igual. Não muito fino também, né? Para não vazar o nosso recheio. E a gente vai montar essa torta em uma forma de fundo removível, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente hoje vai usar essa daqui, ó. Tá vendo? A gente vai montar esse empadão, essa torta aqui. Vocês vão adorar essa massa, é uma massa super boa de trabalhar. Quero deixar ela toda certinha. E aí eu venho com ela. Acontece essas coisinhas. A gente usa de novo. Aqui, ó. E aqui agora eu vou trabalhar essa massa aqui, ó. Então, os cantos da minha massa que não chegou, eu vou trabalhar essa lateral, tá? Eu já consegui pôr quase em todas. E agora a gente vai trabalhar essa massa. E vai fazendo assim. Enquanto isso, o nosso forno já está pré-aquecendo, tá, gente? Já está pré-aquecendo, porque essa torta ela vai ficar aproximadamente 40 minutos assando. E ela vai para o fogo com o recheio, tá? Ela não é aquela massa que você tem que assar, pré-assar antes e depois leva para o põe o recheio e volta para o forno. Não, ela é uma massa que ela já vai completa para o forno. Então, se você acha que a lateral, por exemplo, agora eu achei que a lateral tá um pouco fina em alguns pontos, aí eu venho, ó, e ajusto. Tem que tocar para ver, porque senão quando você for partir a torta, ela se desmancha toda, né? Então, aqui eu já estou. Agora,
Pronto, vou mostrar pra vocês como tá a nossa. Agora então, pega pra mim o recheio. Agora a gente vai rechear, tá bem? A gente vai rechear essa torta e a gente, com o restante da massa, a gente vai cobrir a nossa torta, tá bom? Então, gente, tá vendo a consistência do molho branco? Eu vou misturar ele aqui agora, o bacalhau, porque eu quero que esse bacalhau ele fique cremoso, tá? Ele fique bem cremoso. Então eu vou misturar aqui. Ele já está frio, o meu molho já está frio. E olha isso aqui. Ele não pode ficar muito líquido, que senão ele explode dentro do... O recheio acaba explodindo dentro da massa depois que eu cobrir. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. Agora sim, ele ficou consistente, o recheio ficou cremoso. E agora eu vou rechear. Então, vocês estão vendo, a gente está fazendo dois tipos que você pode utilizar. Ou você pode vender a torta inteira, tá? Ou você pode vender assim, em quentinhas, tá bem? Então, com uma parte eu forro toda a forma e a outra parte da massa eu reservo para fazer a cobertura. Então, vamos lá. Vamos cobrir, vamos rechear. Vamos botar aqui. Distribuir bem, tá? Vou fazer isso com as minhas duas. E se eu quiser fazer menorzinho, empadinha, também, do mesmo jeito. Eu reservo forro toda a minha forma, reservo uma parte, né? E venho com... Agora eu vou encher essa. Aqui, ó. Tá vendo? O recheio da preferência. Por que que eu coloquei, eu deixei o meu recheio esfriar? Então, lembrada que a nossa massa é a base de manteiga, de margarina e de farinha, né? Manteiga e farinha. Então, eu não posso vir com recheio quente na massa quente, tá bom? Então, vou rechear ele aqui, vou esperar e agora eu vou abrir a massa pra gente cobrir essas tortas e botar no forno que já está pré-aquecido. Desde que a gente começou a montar aqui, né? Já tem aí uns 15 minutos. E vamos colocar já no forno quentinho por 40 minutos. Vamos aguardar. Vamos abrir agora essa massa. Agora eu abri outra parte da massa, né? Mais um pouco da massa, para a gente poder cobrir. Então, a técnica para cobrir esse tipo de torta é essa daqui, ó. Sempre no filme plástico. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha isso aqui, gente. E aí, eu venho, aparo essas bordas, tá? Olha isso, vou trabalhando isso aqui. E o que que a gente vai fazer com esse restante dessa massa? A gente vai decorar um pouquinho. Eu vou forrar as duas primeiro e depois eu vou vir com a decoração, tá? Já mostro pra vocês.
E já venho e já mostro. Vou preparar agora a decoração e já mostro para vocês como que vai ficar. Bom, a gente abriu, cobriu e agora a gente vai fazer só uma decoraçãozinha para dar um charme, um pouquinho de beleza, né? Porque a gente come primeiro com os olhos e depois a gente come com a boca. Então, eu venho aqui, decoro tudo, tá? Agora eu vou passar uma dica rápida, é o seguinte, vocês viram que a gente montou na forma, né, grande, e a gente montou numa quentinha. Então, eu tenho várias opções de quentinhas que eu posso utilizar. Então, por exemplo, me dá a balança, Ju, para eu mostrar aqui para eles como é que funciona. Eu quero vender. De que forma eu vou vender? Esse é um tipo de produto que a gente pode vender por quilo. Então, como é que eu sei? Olha só, eu venho aqui, ponho a minha quentinha, né? Ela, por exemplo, essa quentinha aqui, que eu montei aqui, ela pesa 6 gramas, tá? Então, eu venho aqui e olha, só para vocês terem ideia, uma quentinha dessa, com essa quantidade de recheio e massa, pesa 436 gramas. Então, eu posso precificar o valor do meu produto por quilo. Eu vou calcular quanto eu gastei de ingrediente, tá? Quanto tempo eu gastei para preparar essa receita, né? E eu vou saber quanto que eu gastei de gás, quanto eu gastei de luz, que é o tempo que eu estou utilizando. Então, tudo isso é para a gente chegar ao valor do meu produto. Isso aí é o que a gente chama de precificação, tá? Então, quando eu souber a quantidade de ingrediente que tem aqui dentro, né, que eu já sei que tem 436 gramas, o valor de uma unidade de quentinha, o quanto de tempo eu gasto para fazer todos esses produtos, eu vou somar isso tudo, dividir pelo rendimento disso aqui, quanto deram de quentinhas. A receita deu 10 quentinhas, então eu vou pegar esse valor, dividir por 10 e calcular o valor do meu produto. É lógico que não é só isso, né? Tem vários valores agregados. E aí, em um momento oportuno, com certeza, a gente vai falar mais sobre precificação, tá bom? Mas é só para vocês terem ideia, com questão de opção, porque eu tenho vários tamanhos de embalagem. Eu posso vender ela aqui, ó, ela tem aproximadamente 1 quilo, tá? Então, eu posso vender ela de várias formas e começar um negócio mesmo dentro de casa, tá bom, gente? Agora eu vou terminar de decorar, a gente vai pincelar a gema de ovo e vai mostrar para vocês como que ficou o resultado final e pôr no forno para assar por 40 minutos. Então, gente, enquanto a nossa torta está no forno, assando, a gente vai preparar agora a nossa torta de maçã preguiçosa, ou mais conhecida como crumble, tá bom? Então, a gente vai utilizar maçã em fatias e para que elas não escureçam, eu vou colocar algumas gotas de limão, tá? Para que elas não escureçam. Nós vamos utilizar manteiga derretida, ovos, açúcar, farinha de trigo, passas, fermento e canela em pó, tá bem? Então, como é o procedimento? É uma torta super fácil e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai misturar o açúcar, a farinha e o fermento, tá? Eu vou misturar, vou fazer essa mistura e vou acrescentar nessa farinha aproximadamente 1 colher de chá de canela em pó, tá? Essa
essa torta ela é feita em etapas, numa forma de fundo removível e de preferência com papel manteiga, tá bem? Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui os ovos, eu vou mexer, tá? Até para facilitar aqui. Pronto. Aqui eu tenho a manteiga, tá? Ó, ela já foi derretida. Não é para ela ferver não, tá? É só para derreter. Ela tem que estar agora em temperatura ambiente. Então, eu derreti, ela tá aqui em temperatura ambiente. E como é que eu vou montar essa torta? Então, eu vou vir com as maçãs, espalhar elas aqui, tá? No fundo. Olha que fácil. Ah, só para dizer para vocês que aqui eu misturei a maçã verde com a maçã Fuji, porque a verde ela é um pouco ácida. E aí ela não fica, ela dá um pouco mais de sabor à nossa torta. Agora eu vou pôr passas, tá? Ela é uma torta que eu posso fazer ela de camadas. Vou pôr a farinha, a manteiga. Tá vendo por que chama ela de torta preguiçosa, gente? E o ovo. Então, eu vou alternar as camadas até o final, tá bem? Então, chegamos agora aqui à parte final. Olha, o final eu já fiz aquela, alternei massa, farinha, ovo, manteiga. Agora eu estou finalizando, tá? Aqui, ó, a minha última etapa. Eu vou pôr esse vou pôr mais o restante da farinha. E por último, a gente vai polvilhar uma açuquinha com canela, que é para ele ficar bem bonito. Gente, uma outra opção, quem gosta também, é acrescentar umas castanhas aqui. Quando for jogar as passas, pode jogar também uma castanha, tá? Pode ser nozes, pode ser castanha do Pará, tá? Não tem problema. Então, agora a nossa torta está pronta, vamos levar para o forno. E aí, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês tudo prontinho, tá bom? Então, pessoal, enfim, nossa produção de hoje, né? Nosso empadão de bacalhau ou torta de bacalhau, a salada de folha verde com tomatinho confitado que a gente fez e a nossa torta alemã preguiçosa ou crumble. Então, a gente deu a opção, né, de poder fazer nas quentinhas, né, para venda ou inteiro ou até os pequenininhos. E da mesma forma que a gente pode fazer a torta na forma de fundo removível, a gente também pode fazer na quentinha, tá bem? Eu quero agradecer às voluntárias e ao Abrigo do Marinheiro pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder passar um pouco de conhecimento para vocês. E dizer que eu estou à disposição, tanto no chat, no dia da aula, né, que a gente vai ter a aula e vai ter o chat ao vivo, como depois se alguém tiver dúvida, tá bem? Muito obrigada e bom apetite!